Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria que estou aqui de volta, trazendo a palavra do Senhor depois de um período de recesso. Passei minhas férias na Bahia, mas agora estou de volta, transmitindo o programa Palavra em Essência em 2 canais. Aqui no YouTube, no canal Rios de Água Viva e na Rádio Essência, rádio web no endereço www.radioessencia.com.br. Eu deixarei o link da rádio na descrição. A Rádio Essência tem uma programação gospel muito boa. Essa programação dela tem músicas, louvores, oração, palavra. Vale a pena conferir. Mas hoje nós falaremos da carreira que nos está proposta e chegaremos a um ponto. A igreja está doente? Muita gente se faz essa pergunta, pastores inclusive. Eu acredito que o cristão está na batalha, mas que uma batalha na mente, que coloca frente a frente o pecado e a salvação. A igreja está em uma verdadeira guerra espiritual, a guerra que existe entre as fronteiras da vida espiritual. Essas fronteiras, muitas vezes, deixam o cristão no deserto, presente entre a salvação e o galardão, pensando assim: como vencer a batalha espiritual? A igreja tem a Bíblia, Jesus Cristo, o Evangelho, o Espírito Santo, Deus, mas o povo ainda vacila na fé. Hoje farei um paralelo entre a vida das tartarugas marinhas e os hebreus a caminho da terra prometida. Falaremos da graça do Senhor em nos mostrar, por intermédio da natureza e da história desse povo, como possuir as promessas de Deus. Como já falei, eu estava em férias na Bahia e toda vez que eu vou à Bahia, eu visito o Projeto Tamar. Esse projeto fica lá na Praia do Forte. Esse projeto trabalha na proteção das tartarugas marinhas e a principal atividade deles é proteger e monitorar os ovos da tartaruga na praia para garantir que tenha o melhor aproveitamento de nascimento de tartarugas, um melhor aproveitamento assim de tartarugas que chegam vivas assim no mar, e para contribuir com o aumento da população adulta no decorrer do tempo. Pensando na vida das tartarugas, Deus as fez para viver nos oceanos. O oceano é o lugar determinado por Deus para que elas exerçam a vida de forma plena. Todo o seu corpo foi criado para este local. No entanto, as tartarugas nascem debaixo da areia, nascem enterradas na praia. E aí é preciso que a frágil tartaruga tenha força de vontade de sair do buraco em que ela foi concebida. Esse é o primeiro desafio da tartaruga, a primeira fronteira a ser superada. Porém, quando a tartaruga sai do buraco, ela cai na areia escaldante, cheia de inimigos querendo ceifar suas vidas. São caranguejos, siris, gaivotas, pombos, pequenos roedores, cães, uma série de inimigos. Inclusive o calor do sol. A tartaruga precisa chegar rápido ao mar. A areia escaldante é uma área de fronteira entre o buraco em que ela estava metida e o mar. Nessa fronteira, a tartaruga precisa usar toda a sua força, coragem e crença de que vai conseguir chegar no mar. Muitas morrem, mas muitas também chegam. Quando elas chegam no mar, encontram um ambiente hostil. Novos inimigos, mais fortes, mais vorazes. Elas estão agora em uma nova realidade, em que tudo que ela fez até agora, não tem nenhuma relação com sua nova vida. E ela vai precisar ser aperfeiçoada, crescer e lutar no mar para estar pronta para possuir o oceano prometido por Deus. E lá, elas passam a ser fortes e resistentes, sendo um dos animais com mais tempo de vida do planeta.
Quando pensamos na vida das tartarugas, podemos facilmente comparar a saga dos hebreus rumo à Terra Prometida. Deus determinou um lugar para esse povo viver. A Terra Prometida, ou Terra da Promessa, mas esse povo, devido a questões históricas, que não vem o caso comentar agora, nasceram no Egito, na condição de escravos. Para viver no lugar determinado por Deus, os frágeis hebreus, assim como as tartarugas, precisavam se livrar do buraco da escravidão. Para isso, tiveram que usar toda a sua força, determinação e fé em Deus para que pudessem atravessar o Mar Vermelho, deixando para trás de vez a escravidão no Egito. Porém, ao passar pelo Mar Vermelho, os hebreus caem no deserto escaldante, assim como as tartarugas. E lá eles encontram inimigos vorazes, prontos para ceifar suas vidas, animais peçonhentos do deserto, chacais, e que encontra fome, sede, povos do deserto, inclusive o sol escaldante. O deserto escaldante é uma área de fronteira entre a escravidão e a promessa. Nessa fronteira, eles precisam usar toda a sua força, coragem e fé em Deus, de que vão conseguir chegar à terra da promessa. Muitos sucumbem, mas muitos também chegam. Na verdade, basicamente, os hebreus nascidos no deserto atravessaram o Jordão para, enfim, chegar na terra prometida. Porém, ao chegar lá, eles encontram um ambiente hostil, novos inimigos, mais fortes, mais vorazes. Eles estão agora em uma nova realidade em que tudo que fizeram até agora não tem nenhuma relação com sua nova vida. Eles vão precisar ser aperfeiçoados, crescer e lutar na terra prometida para possuí-la. Essas realidades apresentadas aqui, das tartarugas e dos hebreus, refletem a nossa realidade cristã rumo às promessas de Deus. E para começarmos o estudo de hoje, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 12, de 1 a 4. Vamos abrir lá. Hebreus 12, eu vou botar de duas em duas. De dois em dois versículos. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deixa eu apertar os outros dois aqui. O 3 e o 4. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos voltar aqui. Tá. Quando lemos esse texto, nos vem logo à cabeça uma pergunta: qual a carreira que nos está proposta? Ou seja, para quem Jesus nos chama? Nós podemos encontrar a resposta dessa pergunta em vários versículos. Em vários versículos, inclusive no Novo Testamento ou até mesmo no Antigo Testamento. Por meio dos profetas, né? Eles
trazem essa resposta. No entanto, eu ficarei com Atos 1:8. Vamos botar Atos 1:8 aqui? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Atos 1. Vou botar um versículo só. Atos 1:8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, a palavra diz assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Até os confins da terra. Jesus nos chama para testemunhar sobre ele em todo o mundo. Quando fala-se em testemunhar, fala-se em testificar, atestar de que ele é o Messias, que tira o pecado do mundo. E ele nos purificou do pecado. O que serve de comprovação? O que serve de comprovação de que ele é o Messias é viver uma maneira que reflita o caráter puro, imaculado, livre de pecado encontrado em Cristo Jesus. Então, Cristo nos chama a viver de uma maneira que reflita o nosso próprio chamado, nossa própria missão, como seguidores, imitadores, cópia ou reprodução de Cristo na terra. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Dito isso, caímos numa segunda pergunta: como nós chegamos até essa missão? Ou vice-versa, como essa missão chegou até nós? Simplificando, vamos dizer assim: essa missão é somente minha? É especificamente nossa, dos cristãos? Ou é para todo mundo? Eu digo, meus irmãos, com toda certeza, sem medo de errar, pois em Mateus 22:14 diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa carreira proposta em Hebreus 12:1 é apenas para os escolhidos, e os escolhidos são aqueles que foram chamados e atravessaram a fronteira da promessa. Vou explicar melhor, mas agora vamos dar um pequeno intervalo para as mensagens de nossos parceiros. Já já nós estaremos de volta. Estamos de volta ao programa Palavra em Essência e nesse bloco iremos falar sobre as fronteiras espirituais. Mas antes de explicar, gostaria de falar um pouco sobre o que é uma fronteira. Isso é preciso para alinharmos, o entendimento a seguir. Uma fronteira é o limiar de duas realidades, de dois governos, é o limiar de duas forças antagônicas. Inclusive, é o limiar da vida. O que podemos dizer de uma fronteira? Podemos dizer que nenhum lugar é mais perigoso que uma fronteira. A fronteira é um lugar de conflito, de disputa, de rivalidade. É um lugar de provação. É preciso aprender a viver na fronteira para não morrer na praia como as tartarugas. Viver na fronteira é o momento de crescer para poder experimentar a nova realidade. E no caso de fronteiras espirituais, é preciso ter um coração sábio, um coração temente, obediente a Deus, pois a obediência sempre traz o espírito capacitador, fundamental para sermos aperfeiçoados na fronteira. Vamos nos concentrar em duas grandes fronteiras espirituais. A primeira é a fronteira da salvação. Pensando na realidade natural das tartarugas, essa primeira fronteira está entre o buraco e a areia escaldante. No caso dos hebreus, entre o Egito e o deserto. E no nosso caso, está entre o pecado e a salvação. Nessa fronteira, precisamos eliminar a dependência da carne,
dos frutos da carne. Para atravessarmos essa fronteira, o obstáculo a ser vencido está dentro de nós e precisamos de Deus para vencer esse obstáculo. É preciso de Jesus, é preciso passar pelas águas. Nós precisamos, assim como os hebreus que atravessaram o Mar Vermelho, passar pelo batismo das águas. O Mar Vermelho é para os hebreus um batismo em Cristo Jesus. Ao passar o Mar Vermelho, eles deixam a escravidão do Egito para trás e é impossível retornar. Para nós, o Mar Vermelho é o batismo das águas em Cristo Jesus. É nesse batismo que deixamos a escravidão do pecado para trás e é impossível retornar, pois fomos chamados e aceitamos o chamado de Jesus. Esse Jesus nos comprou com seu sangue e agora somos dele e ele não desiste de nós. Se realmente você passou a fronteira da salvação, é impossível retornar. No entanto, ao passarmos a fronteira da salvação, caímos no incerto. Uma vida nova que tudo que conhecemos e como agimos não é mais adequado. Vivemos agora em novidade de vida e tudo se fez novo. E o pior, não sabemos ainda conviver com isso. Somos crianças espirituais. Esse lugar é a fronteira da promessa, a segunda grande fronteira espiritual. Novamente pensando na realidade natural das tartarugas, essa segunda fronteira está entre a areia escaldante e o mar. No caso dos hebreus, está entre o deserto e o Rio Jordão. Para nós, esta segunda fronteira está entre a salvação e a promessa, ou a salvação e o galardão. Está entre o chamado e a escolha. Na primeira fronteira, tivemos o obstáculo de eliminar a dependência da carne. Na segunda fronteira, temos o desafio de alimentar o espírito, pois agora nos tornamos dependentes do Espírito e de seus frutos. Em Mateus 4,4 fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia, orar e ter experiência com o Espírito Santo. Crescer para, como Paulo falou, deixar as coisas de menino. Precisamos atravessar o Jordão e nesse novo lugar estamos de volta agora para o último bloco do programa Palavra em Essência. Até então, estávamos falando da carreira que é proposta a nós cristãos. Tratando o assunto de forma pessoal, vimos para quem é proposta essa carreira. Como chegamos até essa missão? O que esperamos encontrar durante a nossa jornada para a posse das promessas de Deus? Agora, vamos falar um pouco da igreja, já que no andamento do assunto acabamos chegando na igreja. E uma questão que gira em torno da igreja nos dias de hoje é: a igreja está doente? Vamos discorrer sobre esse assunto e depois finalizaremos o nosso tema, que é viver na fronteira. Viver na fronteira, tratando a guerra espiritual de forma pessoal novamente. Mas agora, vamos entrar na questão das igrejas. Muitas pessoas dizem que a igreja está doente. Será? Eu acredito que tem muitas igrejas locais doentes. Mesmo aquelas que têm muitos membros, estão doentes na sua forma de tratar o evangelho e a doutrina cristã. Outras estão esfacelando, Mesmo que fiel à doutrina da igreja e preceitos do Senhor, estão muito reduzidas em tamanho, muito reduzidas no engajamento dos membros. Outras também estão agonizando já à beira do fechamento, fora as que já foram fechadas. Tudo isso é fruto também dessa guerra espiritual,
O inimigo tem mirado na igreja. Mas existem igrejas locais sadias, atuantes, guerreiras, renovadas, crescendo e executando sua função de sal da terra, de luz do mundo. Independente da situação atual das igrejas locais, a Igreja Universal, ou seja, o bojo das igrejas locais que juntas formam a Igreja do Senhor, é e será vitoriosa. Como disse mais cedo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vale ressaltar que a igreja é um hospital espiritual. Lá tem doentes e médicos. Como disse mais cedo, na igreja encontramos não só convertidos. Nós encontramos convertidos no deserto, convertidos vivendo a promessa. E a igreja foi, é e será assim, até que cheguemos à unidade da fé. O que não pode acontecer é a igreja ser formada apenas por doentes. Sem médicos, um hospital não trará cura. Sem médicos, um hospital vai disseminar infecção hospitalar. Uma igreja é saudável quando possui um núcleo sadio, uma liderança que, ainda que cometa pecados, se arrepende, perdoa, ora, intercede, ensina, exorta, compreende, tem experiência com o Espírito Santo, segue os preceitos do Senhor, é temente ao Senhor. Toda igreja precisa ter esse núcleo sadio, atuante. E ainda que esse núcleo seja formado por uma minoria na igreja, o Senhor atuará no crescimento sadio da igreja. E mais, tartarugas chegarão aos oceanos e, com o tempo, a igreja será um corpo virtuoso na presença de Deus. Tratado a igreja, vamos voltar à questão da carreira que nos é proposta. A carreira que nos é proposta a nós cristãos, existe ainda uma pergunta a ser respondida. Como se comportar na igreja, como se comportar na guerra espiritual? Como nos comportarmos, Como nos comportar? Como nos comportarmos na guerra espiritual? Essa pergunta encontramos, a resposta a essa pergunta encontraremos em Paulo, na sua segunda carta escrita a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Nessa passagem, Paulo elenca 3 comportamentos dignos para quem está engajado nessa carreira. A primeira é combater o bom combate. O bom combate é a luta espiritual contra as forças invisíveis que se opõem aos propósitos de Deus. Esse é o bom combate. Um combate em que o inimigo não é de sangue nem de carne, mas são as potestades e principados nas regiões celestiais. Combater o bom combate é compreender que o inimigo não é a pessoa que está te afrontando diretamente, não é a pessoa que está afrontando diretamente a você ou a Deus. Essa pessoa é um instrumento. O verdadeiro inimigo é quem o influencia. Combater o bom combate é desaparelhar essas pessoas das mãos das forças do mal, trazendo-os para o nosso lado, ganhar as suas almas. É por isso que Jesus diz: ame ao seu inimigo. A segunda coisa que Paulo elenca como digno nessa luta é completar a carreira. Não desistir. É preciso possuir a promessa. É preciso conquistar. O que podemos esperar encontrar na fronteira da promessa? A primeira coisa é guerra. Assim como as tartarugas, ao caírem no mar, precisam ser aperfeiçoadas, crescer e lutar no mar para estar pronta para possuir o oceano, assim como os hebreus tiveram que lutar para retirar os habitantes da terra prometida, para possuí-la, nós precisamos lutar contra as hostes do mal que habitavam o nosso coração. Nessa guerra, nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra potestades e principados nas regiões celestiais. Precisamos lutar contra a nossa razão deturpada pelo pecado.
Precisamos lutar contra o sistema que insiste em um ambiente nocivo para quem quer viver em novidade de vida. Precisamos limpar o nosso coração dos antigos habitantes para dar lugar a Jesus dentro dele. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Precisamos vencer o diabo, precisamos vencer o mundo e a nós mesmos. Precisamos trilhar o mesmo caminho que Cristo. O mesmo caminho que Cristo trilhou, que venceu o diabo no deserto, quando em Mateus 4:10 diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Venceu a Ele mesmo. Venceu Ele mesmo e aceitou a vontade do Pai, em detrimento da sua, quando no Getsemane falou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E acima de tudo, além de falar, ele cumpriu a vontade do Pai. Venceu a ele mesmo. Ele venceu o mundo quando ressuscitou ao terceiro dia. Outra coisa que podemos esperar na fronteira da promessa são dons e chamados. Em Efésios 4:7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós, seguindo a proporção do dom de Cristo. E no versículo 11 ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus nos dá dons e nos faz um chamado na fronteira da promessa. Mas além disso, encontramos o cuidado de Deus para enfrentarmos essa batalha, pois Deus não nos dá nada mais do que podemos receber. Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Ele promete que está conosco até o final dos tempos. Podemos dizer que a vida cristã é uma vida de aventura e o caminho para a vitória está no campo de batalha, na guerra espiritual. É uma guerra, mas não estamos sozinhos nessa guerra. Temos a igreja, somos um exército fadado à vitória. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que encontraremos na igreja? Na igreja vamos encontrar a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e pessoas. Alguns convertidos, outros não. Os não convertidos nem atravessaram ainda a fronteira da salvação, estão na igreja. Das pessoas convertidas, encontraremos cristãos com muita necessidade e pouca disponibilidade. Cristãos com muita necessidade e pouca disponibilidade. Esse é o primeiro. Esses são os cristãos no deserto. Atravessaram a fronteira da salvação, passaram pelas águas do batismo, mas ainda estão sendo aperfeiçoados no deserto. Por isso tem muitas necessidades materiais e pouca experiência espiritual. Pouco relacionamento com o Espírito Santo. Eles têm, vamos dizer assim, um coração vacilante. São os chamados, mas ainda não foram escolhidos para passar o Jordão. Você encontrará também o inverso. Cristãos com muita disponibilidade e pouca necessidade. Esses são os cristãos na batalha, os escolhidos que passaram pelo deserto e atravessaram o Jordão. Estão engajados na batalha de conquistar para o reino de Deus, intercedendo pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pelos parentes. Está na igreja ensinando aos neófitos, está divulgando as boas novas em meio aos gentios, em casa, na família, no trabalho, nos meios sociais. Em todo lugar em que ele convive, ele tem um dom com um chamado relacionado. Ele está comprometido em cumprir esse chamado. Ele foca no trabalho e não em cargos e benefícios. Cargos e benefícios ligados ao ofício no reino de Deus. Muitas pessoas dizem que a igreja está doente. Será? Vamos discutir sobre esse assunto no próximo bloco. Agora vamos para um rápido intervalo para as mensagens de nossos parceiros. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado.
diante das adversidades. Não abandonar a luta, chegar até onde o Senhor te enviar. Lutar enquanto houver sopro de vida em você. A terceira coisa, e não menos importante, é guardar a fé. Não sucumbir às promessas e ofertas do inimigo. Manter a crença de que Deus é soberano, poderoso, está contigo, mesmo que você esteja sofrendo reveses. Ser fiel à carreira proposta até o final, por amor a Deus. Dito isso, gostaria de deixar algumas interrogações para reflexão. Primeiro, em qual fronteira você está? Está ainda escravo do pecado? Está na fronteira da salvação ou na fronteira da promessa? O segundo questionamento é: você tem alimentado o seu espírito? E a terceira: entendendo o que é o bom combate, você sente que tem combatido o bom combate? E vou deixar mais uma reflexão, agora para quem, nessas reflexões que eu falei, respondeu que está no deserto. Corra no amadurecimento da sua fé, devore a Bíblia, ore sem cessar, busque incessantemente compreender as ações do Espírito Santo em sua vida. Vale ressaltar que os espias de Josué, que foram avaliar o inimigo em Jericó, ouviram de Raabe: nosso povo está desanimado e amedrontado com vocês, porque seu Deus é poderoso. Sabemos que vocês atravessaram o Mar Vermelho. Sabemos que atravessaram o Mar Vermelho a seco. Na verdade, não cremos que podemos vencê-los por conta do seu Deus. O desânimo do povo de Jericó já decreta a sua derrota. A passagem do Mar Vermelho foi há 40 anos antes dos espias terem essa conversa com Raabe. Ou seja, Jericó já estava derrotada há 40 anos e os hebreus passaram esse período perdendo tempo no deserto. E o pior, a maioria não entrou na terra prometida. Por isso pense, a vitória de Deus é certa. Você vai ficar perdendo tempo no deserto? Por fim, é extremamente importante termos em mente que nós precisamos, no leito de nossa morte, ter esse mesmo sentimento de Paulo quanto à nossa história de vida, pois essa é a nossa verdadeira vocação: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Chegamos ao final da mensagem e do programa de hoje. Oro para que nós possamos completar a nossa carreira e nos vermos nas promessas de Deus. E isso eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus. Até o próximo programa.